No domingo passado, nós tivemos um problema de energia elétrica aqui, exatamente durante o culto, de modo que a maior parte das pessoas ficaram sem ter o complemento da mensagem, razão pela qual eu entendi que devia trazê-la devido à sua importância. E é isso que vamos fazer agora. E o nosso assunto é o divórcio. O divórcio, a aprovação de Deus, é a pergunta que fazemos. E pusemos a responder, primeiro em Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12, texto que nós examinamos no dia 7 de fevereiro. Hoje, um mês depois, somente hoje é que nós podemos retornar e esperamos poder concluir o que começamos no dia 7 de fevereiro. Para introduzir o assunto, vamos ler e nos deter rapidamente nos primeiros 5 versos, que nos ajudam a entender o contexto em que essas coisas são ditas. Os coríntios haviam escrito ao apóstolo Paulo falando sobre o casamento, ou seja, fazendo perguntas sobre o casamento. Então, ele respondendo a estas perguntas, diz: quanto ao que vocês me escreveram, e logo em seguida, ele recomendou que seria bom que o homem não se casasse. E ele usou a seguinte frase: é bom que o homem não toque em mulher. Mas ele não parou aí. Ele disse, nos fez saber que, todavia, por causa da imoralidade, o casamento é necessário. Ele disse assim: digo que, por causa da imoralidade, ou seja, para evitar a prática da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Qualquer relacionamento, pois, fora do casamento entre um homem e uma mulher, não encontram amparo na Bíblia, nem aprovação de Deus. Então, um relacionamento entre um homem e uma mulher na área sexual só deve ocorrer através do casamento. Mas, no casamento, ele nos adverte: cada cônjuge deve cumprir seu dever conjugal. Ele diz no verso 3 que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Ele está se referindo ao ato sexual entre os cônjuges e isso é o que ele chama de cada um dê ao seu cônjuge o que é devido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. E para que não houvesse dúvidas, ele diz logo a seguir que a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Com isso, ele quis dizer que quando uma pessoa se casa com a outra, bom, no primeiro caso, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Isso não significa que o marido possa fazer o que ele quiser com a esposa, porque existem princípios bíblicos que nós devemos observar, não vamos tratar deles agora, porque não é o nosso propósito. Mas, então, o que ele está se referindo é única e exclusivamente ao ato sexual no contexto do casamento. E ele diz também, no mesmo verso,
E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Nós sabemos que há exceções em que um pode não estar bem de saúde, ou pode ter alguma indisposição, e não estou me referindo àquela desculpa que alguém pode dar para não evitar a relação por qualquer razão que não justifique. A mulher sábia não vai negar o seu corpo ao marido, e nem o marido vai negar o seu à sua esposa. Bem, por isso, um cônjuge não pode se recusar a ter relações com seu cônjuge, é o que ele diz bem claramente no verso 5. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Bem, a questão básica é que o marido não deve privar a esposa do seu corpo, e nem a esposa ao marido do seu próprio corpo, para que Satanás não encontre espaço e oportunidade para tentar e criar situações que possam levar alguém ao pecado, justamente porque há a recusa desse ato. Mas ele recomenda que, a não ser que haja mútuo consentimento e para alguém se dedicar à oração, quer individualmente, quer ambos se dedicarem à oração, e seria como que um jejum, né, sexual. Não estou sugerindo que você faça esse tipo de jejum não, viu? Mas só estou dizendo que seria algo semelhante. Mas vamos agora examinar mais detidamente os versos que nós queremos examinar mesmo com maior apuro nesta noite. São os versos 6 a 16. O apóstolo afirmou no verso 6, e digo isto como concessão e não como mandamento. O que significa isso? Isto que, e digo isto como concessão e não como mandamento. Bom, para nós entendermos isso, primeiro é o que ele havia dito no primeiro verso deste capítulo, que ele desenvolveu nos 5 primeiros. Inicialmente ele recomendou que era bom que o homem não tocasse em mulher, ou seja, não se casasse. Mas também no verso 6 ele afirmou, e digo isso como concessão, aliás não, no verso... Mas ao afirmar isso, digo isso como concessão e não como mandamento, ele também se referia ao que ele afirmou logo depois a seguir, no verso 7. Ele disse neste verso, gostaria que todos os homens fossem como eu. Então, aqui ele afirmou isso, gostaria que todos os homens fossem como eu. E por isso ele afirmou isto, e isto é isto, eu estou dizendo, que ele quis dizer quando afirmou, e digo isso como concessão e não como mandamento. Então, antes de ver o que significa, vamos examinar o que é uma concessão. Concessão é uma permissão. Não é um mandamento, não é uma ordenança. Concessão é uma possibilidade. Concessão é uma alternativa possível. Agora, então, ele está se referindo a quê? Ao homem permanecer solteiro. No início, ele recomendou que seria bom
Mas, por causa da imoralidade, cada um tem a sua própria esposa e, o marido, e a esposa o seu próprio marido. Mas seria o caso de perguntarmos qual era o estado civil do apóstolo Paulo, porque ele afirma no verso 7, gostaria que todos os homens fossem como eu. Bem, ou das duas, uma, ou ele era solteiro, ou então ele era viúvo. Embora não tenhamos base para afirmar nenhuma coisa nem outra, eu penso que ele seria viúvo, porque o que ele tem de conhecimento do casamento é de alguém que tem experiência. Não vamos entrar em detalhes, mas nesse capítulo ele discorre muito apropriadamente sobre o casamento e as implicações do casamento. E também ele explica o porquê dele estar dizendo isso. Em suma, o propósito dele é que a pessoa que faz essa escolha de não se casar pudesse se dedicar mais livremente ao Senhor. Bem, mas o apóstolo reconheceu, logo ainda no verso 7, que isso não era para todos. Ele diz, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ou seja, um pode ficar solteiro e se sente bem nesse estado, o outro não. Não é? Então, Jesus falou exatamente isso, e nós vimos isso na última mensagem que tratamos do assunto há um mês atrás. Jesus disse exatamente sobre isso com seus discípulos, Mateus 19, 9 a 12. Ele disse, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Se o casamento é indissolúvel, a não ser quando há um caso de adultério, então é melhor não casar. Então Jesus respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Podíamos dizer que Paulo se fez eunuco por causa do reino dos céus. Os eunucos eram ou literalmente castrados para cuidarem do harém daqueles homens que tinham muitas mulheres. Isso ainda existe hoje no Oriente. Ou então, porque eles nasceram com alguma deficiência física que os impedia de se relacionarem fisicamente, sexualmente com a outra pessoa. E há outros, ele diz, que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Jesus fez isso, o apóstolo Paulo também fez isso, então é uma opção que não é uma escolha. É claro que envolve uma escolha pessoal, mas é uma capacidade dada por Deus para isso também. Mas o apóstolo Paulo insistiu ao dizer, e aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então aqui ele diz que o estado dele seria então solteiro ou viúvo. Pois bem, os irmãos já entenderam que ele está se referindo a não casar-se. Mas o apóstolo reconheceu que isso não era para todos, mas se não conseguem se dominar, que se casem.
porque é melhor casar do que arder em desejos. Então, aqueles que não sentem que podem ficar sem casar, porque não suportariam as tentações e os desejos naturais que Deus deu ao homem e à mulher, aos que escolheram se casar, então ele diz o seguinte: primeiro nós temos uma orientação para os cônjuges cristãos. O apóstolo enfatizou o mesmo mandamento do Senhor Jesus, porque ele disse: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. É interessante que Jesus ensinou: eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, aqui ele fala da mulher não se separar do marido. Jesus fala do marido não se separar da mulher, mas o apóstolo Paulo não deixou as coisas no meio do caminho. No verso 11, ele vai dizer no final: e que o marido não se divorcie da sua esposa. Mas ele disse ainda: todavia, no verso 11, se alguém escolher separar-se, mas se ela se separar, se a iniciativa partir da mulher e os dois são cristãos, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Então, o primeiro caso, Paulo diz exatamente aquilo que Jesus disse. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: de um relacionamento conjugal entre cristãos, o divórcio não é lícito. Não é lícito porque em todo relacionamento conjugal, se ambos são cristãos, de fato, então há solução para as questões que porventura surjam. Há solução para os conflitos. Não existe casamento que não tenha conflito. Não existe casamento onde as coisas às vezes ficam difíceis, ficam complicadas, e surgem N situações ao longo da vida, e é preciso que essas situações sejam resolvidas à luz da palavra de Deus. Então, não se espera que uma pessoa resolva se divorciar da outra simplesmente porque não concorda com determinada situação. Então, nesse caso, é preciso que eles busquem a Deus, se humilhem diante de Deus, orem, e busquem em Deus e na sua palavra a solução. Há solução para tudo. Ela não está aqui, eu e a Ana Bia já vivemos momentos de conflitos e todos eles foram resolvidos de maneira satisfatória. Ela não está aqui, mas ela está me ouvindo. E todos eles foram resolvidos de maneira satisfatória. E nós resolvemos problemas orando, buscando a face de Deus e encontramos a solução. Não foi uma nem duas, porque os problemas surgem em várias ocasiões e de formas diferentes. Situações que são imprevisíveis, acontecem, e a maneira como reagimos diante delas pode afetar o outro. Mas
tudo tem solução. Basta que nós nos humilhemos diante de Deus e peçamos perdão quando erramos, e que haja perdão da parte que foi ofendida. E às vezes, normalmente, todos os dois têm que pedir perdão, porque um exalta de um lado, o outro exalta do outro, e as coisas fogem ao controle, um diz o que não devia dizer para o outro, e um fere o outro, e às vezes faz isso de propósito, e faz de propósito porque se sentiu ferido, então a carne deita e rola nessa hora. Depois você cai na real, e você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão à pessoa e a Deus, ao cônjuge e a Deus. Então não há nada que não possa ser resolvido. Não há conflito que não tenha solução. Por isso Jesus deixou muito claro que não é esse o plano de Deus. Não é esse o divórcio, não é o propósito de Deus. Nós vamos ver isso já já, melhor. Mas aos que escolheram se casar em segundo lugar, nós temos uma orientação para o caso em que um dos cônjuges é cristão e o outro não. Seria o caso de perguntar, mas existe essa possibilidade, biblicamente falando? Biblicamente falando, a possibilidade do casamento de um homem cristão com uma mulher não cristã, ou vice-versa, é condenada pelas Escrituras. O apóstolo deu um mandamento de cristão. Antes de chegar lá, vamos ver. O apóstolo deu um mandamento ao cônjuge cristão. Aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. O que seria isso? O que o apóstolo está colocando é que, no caso, imaginemos que duas pessoas se casam, nenhuma delas é cristã, por ocasião do casamento, e depois, mais tarde, um dos cônjuges se converte e o outro não. E por causa da conversão de um deles, o outro não se dispõe a fazer o que ele agora passa a fazer, vir à igreja, ou quem sabe dar o dízimo, quem sabe passar a gastar tempo de oração, lendo a Bíblia. E então a vida conjugal sofre alguma mutação. Nós cremos que quando um não crente se converte, ele também não precisa chegar a extremos de trazer conflito para o seu casamento, mas ele não pode abrir mão de princípios bíblicos e valores cristãos que ele passa a ter desde que se converte, se converteu mesmo. Então, a maneira do cristão, no convívio com a esposa, muda. Não que ele passe a tratá-la ruim ou tratá-la mal. Não deve ser isso e não pode ser isso nunca, porque o que se converte ao Senhor Jesus, se ele amava a mulher, tem que amar ainda mais. E se ele tratava bem a mulher, tem que tratar ainda bem mais. E, enfim, ele tem que ser o melhor marido e ela, se for o caso dela, a melhor mulher que ela puder ser. Porque é dessa maneira que o apóstolo Pedro ensina as mulheres a ganhar os seus maridos. E o mesmo princípio vale para os maridos em relação às suas mulheres.
é através do nosso testemunho que nós podemos ganhar o cônjuge não cristão. Mas o apóstolo não está reconhecendo, ou melhor, não está recomendando o jugo desigual. Por isso que ele mesmo ensinou, não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas, que harmonia pode haver entre o Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente. Então, esse é o princípio bíblico. É o princípio bíblico no Antigo Testamento, é o princípio bíblico no Novo Testamento. É por esse parâmetro que nós temos que nos guiar na escolha do futuro cônjuge. E a questão principal para isso é que, num casamento entre um homem e uma mulher cristãos, vão surgir muitas situações de conflitos que devem ser tratados e devem ser resolvidos. Mas quando isso acontece num relacionamento conjugal, onde um é crente e o outro não vai ser muito mais difícil para a parte não cristã aceitar o comportamento do cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, se não me engano, no verso 14, capítulo 2, 14, ele diz que o homem carnal é o homem que não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, não podemos esperar um comportamento de um não crente como com base no comportamento de um crente. Então, é claro que isso vai tornar difícil a relação, mas não, a recomendação do apóstolo Paulo é que ele, se for o homem que se converta, que ele não se separe da sua mulher, a menos que ela não queira mais o casamento por causa da fé dele, por causa do Jesus que ele abraçou, por causa da nova maneira como ele segue a Deus, que não seja a reclamação dela porque você deixou de dar atenção a ela, deixou de cuidar dela, deixou de fazer o seu dever de casa. E da mesma forma a mulher não pode dar furo aí, isso vai requerer oração, muita oração, mas o apóstolo diz que se o cônjuge não cristão aceita viver com o cristão como ele é e com a fé que ele tem, com o Senhor a quem ele serve, então não se separe. Ele diz isso porque no contexto judaico, bom, isso eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Então, o apóstolo explica que, no verso seguinte, ele explica que não há impureza no casamento. Porque os judeus achavam que quando um judeu se unia, aliás, achavam não, né? A Bíblia recomenda que um judeu não se unisse com alguém que era idólatra. E o texto que eu acabei de ler tem base no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então, houve uma ocasião em que, quando o povo regressou do cativeiro, muitos entenderam que era um pecado grave, e assim muitos judeus que haviam feito isso, não eram muitos, eram poucos, separados com a grande maioria,
não podiam permanecer naquela situação. Então, mas isso porque eles pensavam que os filhos deles, primeiro, o casamento seria impuro. Segundo, os filhos seriam impuros porque é fruto de um casamento que não teria aprovação de Deus. Mas o apóstolo explica que não há impureza no casamento se apenas um dos cônjuges se torna cristão. Ele diz, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Ele não está dizendo que o cônjuge não crente se torna salvo porque o outro é salvo. Ele não está dizendo que os filhos são automaticamente salvos porque são filhos de um crente. Nesse caso, filho de peixe, peixinho, não é não, né? Então, mas ele está dizendo que não havia necessidade, não havia impureza, porque o outro, um se converteu e o outro não. O casamento devia continuar. Os filhos que eles tinham seriam abençoados por Deus, assim como se os dois fossem cristãos, porque não é porque um se converteu e o outro não se converteu que estaria inviabilizada a união conjugal e nem os filhos que eles tiveram. Por isso que ele diz o que eu acabei de ler. Mas ele diz ainda que se o cônjuge incrédulo quiser o divórcio, por causa da conversão do outro cônjuge, o cônjuge cristão deve permitir. Ele diz, mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Se alguém disser, olha, ou o seu Jesus ou eu creio que o cônjuge vai dizer, olha, eu não vou deixar o meu Jesus. Agora, se você não me aceitar com o meu Jesus, eu não posso forçar você a me aceitar assim dessa maneira. E ele, vamos dizer que chega a um ponto em que ele diga, olha, não quero mais viver com você, porque você agora tem uma fé que eu não concordo, não creio, e eu não quero para mim. E eu não quero mais viver com você. Pronto. Então, se as coisas chegarem nesse nível e a esse ponto, então ele diz que você não tem que obrigar a outra pessoa a viver com você, porque ela não aceita a sua fé. Mas você deve aceitar, se ela aceitar, você deve viver com ela. É importante frisar que a iniciativa, neste caso, sempre é da parte incrédula e nunca do crente, nunca do cristão. Porque a Bíblia não prevê a possibilidade de duas pessoas que temem a Deus, que amam a Deus e conhecem a Deus, venham a se separar. O cônjuge cristão, então, como já dissemos, deve dar um bom testemunho para o cônjuge não cristão. Ele não deve, nesse caso, dar motivo para o cônjuge incrédulo querer separar-se. O que ele não pode fazer é fazer o que é errado para ficar bem com o incrédulo. Ele não pode abrir mão de princípios e valores espirituais, como verdade, como honestidade, e, enfim, tudo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Mas se de todo o cônjuge incrédulo não aceitar o cônjuge cristão por causa da sua fé em Jesus, por causa da mudança para melhor, mas que não agradou ao incrédulo, se de todo não houver jeito mesmo, nesse caso, o cônjuge cristão fica livre da aliança conjugal. O texto diz, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Ou seja, você
não é obrigado a viver com uma pessoa que não quer mais viver com você, porque você tem a fé agora em Jesus e ela não quer mais viver com você. Se for esse o caso, então, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, nem a mulher crente, nem o marido crente, que tem um cônjuge não crente. O texto não é tão claro, mas o que ele sugere é que, nesse caso, a pessoa fica livre desse vínculo conjugal. Por duas razões. A primeira, fomos chamados para viver em paz. Deus chamou vocês para viverem em paz. Nós devemos buscar a paz com todos. E no que depender de nós, o apóstolo Paulo ensinou, vivam em paz com todas as pessoas. No que depender de nós. Agora eu tenho que repetir, você não pode dar motivo para outra pessoa dizer, não quero mais ver com você, porque você agora é um péssimo marido. Bem, a segunda, você não sabe, ele diz, se o seu cônjuge se salvará. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? O texto nos sugere que não deve haver uma forçação de barra, mesmo que o propósito seja de que o cônjuge venha a ser salvo, simplesmente porque ele não quer. Agora, no caso em que o cônjuge não crente aceita o cônjuge crente, então ele vai se esforçar para ganhar o seu cônjuge não crente. Como? Vivendo o evangelho, sendo o melhor marido ou sendo a melhor mulher, e fazendo tudo aquilo que é possível à luz da palavra de Deus. Então, concluindo, vejamos. Primeiro, o que Jesus ensinou? Que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração do ser humano. Mas não é esta a vontade de Deus. Mateus 19, versos 7 e 9. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, Deus não planejou isso desde o princípio. Isso aconteceu porque, pela dureza de coração de vocês, ele disse, por causa da dureza do coração de vocês, judeus, no caso, e aqueles que por qualquer motivo estavam se separando, por qualquer motivo estavam dizendo que não iam mais, que não queria mais a mulher, e normalmente não era a mulher que não queria o homem, era o homem que não queria a mulher. A mulher não tinha muita vez nesse contexto. No Novo Testamento as coisas mudam bastante. Mas o fato é que quem dava a carta de divórcio eram os homens. E se ele, na interpretação de muitos, se ele não gostasse de qualquer razão mais tola possível, ele podia mandá-la embora. Era uma interpretação. Já vimos isso em detalhes na primeira mensagem. Se você quiser ver, você busque a mensagem do dia 7 de fevereiro. Segundo lugar, o que ensinou o apóstolo Paulo? A mesma coisa. O divórcio é permitido para quem é duro de coração. E quem é duro de coração? É o
cônjuge não cristão, que se recusou a receber o cristão. Então, a atitude dele é a mesma do judeu, que tinha o seu coração endurecido. Endurecido em relação a quê? À vontade de Deus. Ele diz assim, mas se o não crente, versículo 15, ele diz que o divórcio é permitido para quem é duro de coração, ou seja, o cônjuge incrédulo. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Assim, o ensino de Jesus para quem teme a Deus é: eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, casar com outra, comete adultério. O ensino do apóstolo Paulo para o cristão é o mesmo. No versículo 10, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E no verso 11, no final, ele diz que o marido não se divorcie da sua mulher. Então, é isso. E eu creio ter esclarecido possíveis dúvidas com relação ao assunto. E se você é cristão, não existe muito para onde correr a não ser buscar a Deus e o seu cônjuge também buscar a Deus para resolver os problemas conjugais, quando eles surgirem. Vocês podem dizer amém? Amém. Então vamos orar. Senhor, nós buscamos uma vez mais a Tua face. Te agradecemos porque permitiste que pudéssemos trazer esta mensagem e pedimos que o Senhor nos ajude a vivê-la e aplicá-la no contexto conjugal. E não apenas o Teu servo, mas todos os que aqui têm a mesma situação, seja num caso, seja no outro. E que o Senhor nos livre de toda dureza de coração. Que Tu nos livres de toda incredulidade. Tu nos ajudes a ser coerentes contigo, com Teu propósito e a Tua vontade. Pedimos que Tu recebas a nossa gratidão e o nosso louvor. Pedimos que ao sair daqui, saiamos em paz. Que a mão do Senhor continue estendida sobre nós para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar do mal. E Tu tenhas de nós misericórdia. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, porque oramos em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe ricamente.